Por que é importante, Rodrigo, na sua opinião, a gente estudar e conhecer a história de Sansão e como que quem vai ouvir ou assistir a gente aqui pode esperar se transformar ou que benefício a pessoa pode ter ao participar dessas próximas horinhas de conversa com a gente? Bom, eu acho que 2 elementos que eu poderia levar em consideração aqui são os seguintes. Letra A. A Bíblia apresenta os heróis de Deus de uma perspectiva diferente daquela esperada, por exemplo, pela mitologia grega. A mitologia grega apresenta os heróis como heróis, ponto. Como hoje nós temos o DC Comics, temos o Marvel, o herói é o herói, forte. A Bíblia mostra as fraquezas dos heróis. Em alguns momentos eles são quase anti-heróis, à semelhança do Macunaíma, que era o anti-herói brasileiro. E a segunda coisa que me chama a atenção é que a Bíblia coloca bem claro que até os talentos, os dons, as bênçãos de Deus que você recebe, se não forem geridas com sabedoria, podem se tornar uma tragédia na sua vida. Sim, total. Isso me pegou na história. Esse é um ponto forte, porque muitas pessoas falam assim, mas Deus não me deu recursos. A questão não é se Deus te deu recursos, é o que você faz com aquilo que Deus te deu. O Sansão teve um grande recurso, a força sobre-humana. Deus o chamou para a missão de liderar o povo hebreu. E olha que ele só não foi um fracasso total, porque no final, sem querer dar spoiler, Deus vai ter misericórdia dele. Então, mas você sabe que para mim, esse foi meu grande conflito lendo a história. A gente vai falar sobre cada etapa dela, mas o meu grande conflito lendo foi que em um determinado momento eu vejo que Sansão ele foi chamado, com certeza foi levantado por Deus, recebeu grandes talentos de Deus, foi um grande herói ali, foi levantado, mas em um determinado momento, um dos erros que ele comete não foi cometido, digamos assim, por causa dele. Alguém o levou a fazer isso. E eu fico pensando, mas será que foi justo? Ele foi, de alguma forma, enganado? Né? Será que foi culpa dele? Todos nós estamos suscetíveis a isso. E aí, por outro lado, você pensa, porém, se ele realmente fosse muito temente aos princípios de Deus, talvez ele não tivesse cometido esse erro. Né? Então eu comecei a entrar nesse conflito interno, de que às vezes Deus te dá todas as condições, você é uma pessoa, vou chamar assim, entre aspas, boazinha, não é? É uma pessoa de princípios, de caráter, mas ainda assim você pode estar suscetível a alguém te enganar e por causa dessa pessoa você pode acabar cometendo um erro e você vai sofrer as consequências. Com certeza. Né? Uma coisa que a gente tem que aprender com a história de Sansão e com outras também, e que muita gente não leva em consideração, são os elementos psicológicos que estão na base de quem eu sou. Por isso, galera, que eu sempre incentivo, procure conhecer um pouco de si mesmo através da psicologia ou de terapeutas de saúde mental. E principalmente nós homens temos mais dificuldades. Mulher busca mais a terapia. Não preciso disso, não precisa ficar conversando ali. Desde que seja um terapeuta realmente competente, para pessoas como eu que apreciam a espiritualidade cristã, que seja um terapeuta cristão, alguém que tenha os seus princípios, etc. É muito importante você procurar alguém dessa área. Por quê? Existem mecanismos, às vezes, no inconsciente, nesse ponto, a despeito das minhas discordâncias do Freud, ele foi um gênio. O inconsciente, ele te trava, ele te joga em caminhos perigosos. Onde, no plano da psicologia, você também é corresponsável até com a sacanagem que o outro faz com você. Como assim? Vou colocar 2 situações aqui. Se eu disser que a vítima também cooperou para a agressão, para o ato do agressor, todo mundo vai me apedrejar. Você está do lado do agressor, você está minimizando o que ele fez, você está culpando a vítima, e é muito perigoso falar isso mesmo. Mas no ponto de vista da psicologia, que não está nem aí para as questões do politicamente correto, às vezes a vítima coopera com a agressão do outro. De que maneira? Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez havia um programa de TV aqui no Brasil, onde as pessoas levavam casos diferentes ali. E sempre no final do programa tinha uma psicóloga que dava o parecer dela sobre a participação dos todos. E o título desse programa foi Tenho Dedo Podre. Eram mulheres que tinham uma vida mais ou menos parecida e todas elas contavam a mesma história. Que foram traídas por um namorado que fez dívida em nome dela, o outro namorado roubou o cartão de crédito dela, a outra perdeu o apartamento por um namorado. E a ideia delas era essa, eu tenho dedo podre. E a psicóloga lá prestando atenção, ouvindo tudo e tal. E no final, a psicóloga perguntou assim, onde vocês estão, o que vocês mais querem? Um grande amor.
Um grande amor, mas como seria esse grande amor? Há um homem que nos ame, um homem trabalhador, honesto, sério, pai de família, ótimo. Onde vocês estão procurando os últimos relacionamentos que vocês tiveram? Aí eu vou falar, o meu eu encontrei numa balada. O outro falou, o meu eu encontrei no Tinder. O outro eu encontrei pela internet. O outro eu encontrei num site de relacionamento. O outro eu encontrei domingo de madrugada num bar. Aí ela falou assim, pois é, vocês perceberam que vocês têm um discurso que está dissonante com o seu desejo ou com a sua prática? No discurso e no desejo, vocês querem um homem honesto. Mas vocês estão procurando esse homem honesto em lugar onde os homens honestos não estão. Porque de domingo para segunda, os homens de bem estão dormindo, porque ele tem que trabalhar no outro dia cedo. Ele não está na balada pegando alguém, ele não está de madrugada no Tinder, ele está dormindo porque ele tem que trabalhar. Vocês, então, têm alguma questão psicológica que está fazendo vocês procurarem alguém que vai ferrar a vida de vocês. Então, veja bem, não é agora criminalizar a vítima. Por favor, não se trata disso. Nem de diminuir o ato hediondo do agressor. Mas eu tenho que me perguntar até que ponto eu estou colaborando para que o outro faça isso comigo. No caso de Sansão foi muito simples. Ele realmente buscou alguém para fazer jus à neurose que ele tinha, que não se permitia vencer. Isso. E até porque a gente consegue encontrar um certo comportamento que se repete em Sansão, né? Então a gente mostra que realmente ele tem um problema nessa área. Exatamente. E aí, até lembrando de outros podcasts que nós já gravamos aqui, as tendências hereditárias. Sim. Onde você vê, às vezes, o filho reproduzindo o modelo do pai. Tendência não é determinismo, pessoal. Não significa que filho de peixe, peixinho será. Mas a tendência existe. Então, o que você tem que fazer no começo é já estudar a árvore genealógica da sua família, os casos que há na sua família, para ver as tendências, olhar dentro de você, com a ajuda de um bom profissional de saúde, quais são as suas tendências e não segui-las. Porque há muitas pessoas, por exemplo, que têm uma tendência da autodestruição. Ele vai buscar alguma coisa para se ferrar, mesmo que Deus dê para você oportunidades genuínas. Só para a gente entender um pouquinho, esse período em que Sansão viveu, chamado na Bíblia período dos juízes, é uma fase entre a entrada do povo em Canaã e a escolha do primeiro rei. Nessa época, o povo não tinha rei. Então, quem Deus levantava para defender e governar o povo? Juízes. Então, você tem a palavra shofet, que é juiz em hebraico, e aí você tem juízes. Mas não é juiz apenas no sentido judiciário da palavra. Esse juiz aqui é um juiz que ele ajuda, ele luta por você, ele compra a sua causa, ele guia você na guerra. E Deus escolhia do povo aqueles que ele gostaria. Então, Débora, você tem o próprio Samuel, Baraque, Jefté. E Sansão foi um desses. E o interessante é que Sansão vai se tornar juiz. A gente calcula que ele viveu no ano 1090 a.C. É a época dele, que ele surge ali, que ele nasce. E nessa época, os grandes agressores do povo de Israel eram os filisteus, que eram poderosos. Os filisteus, eles tinham o manuseio do ferro que os hebreus ainda não tinham. E Sansão foi levantado por Deus para uma grande missão. Agora, a prova maior, essa aqui que é um dos argumentos que eu tenho contra a ideia de predestinação ou predeterminação. Se predestinação fosse uma coisa realmente bíblica, Sansão não falharia nunca. Porque Deus predestinou para ele ser o líder. Saul não falharia nunca, porque Deus predestinou para ser o rei. Então nós notamos que até aquilo que Deus coloca você para ser, você pode frustrar até aquilo que Deus gostaria que você fosse.